Não, acho que não. Tudo certo? Bom. Pessoal, nós vamos apresentar para vocês um relatório que é o relatório da maioria parlamentar. Um relatório que representa 2/3 do pensamento majoritário desta comissão e que procura, de forma muito objetiva, de forma muito consistente, demonstrar de forma detalhada o resultado da apuração desta CPMI. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída com 2 objetivos principais: investigar os descontos associativos ilegais que aconteceram no âmbito do INSS e também as questões relativas à utilização indevida do crédito consignado, das autorizações para o crédito consignado, das consequências desta concessão desordenada, que levou inclusive a um processo intenso de endividamento da sociedade brasileira, principalmente a partir de 2022, setembro de 2022, quando foi ampliado o acesso do crédito consignado também para os beneficiários naquela época do auxílio emergencial e também do BPC. Eu quero aqui cumprimentar toda a nossa assessoria técnica e especialmente todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que acompanharam esse trabalho. O nosso relatório não é uma peça política, não é uma peça de natureza eleitoral. Ele é um documento que retrata, de fato, o que foi a investigação. E as conclusões que nós chegamos são conclusões baseadas em documentos, em provas. Nenhuma das pessoas que nós estamos propondo o indiciamento não são pessoas em que nós individualizamos as suas condutas e conseguimos demonstrar de forma categórica os crimes que elas cometeram. Aqui não há indiciamento em série, aqui não há tentativa de responsabilização de ninguém com o objetivo de fazer disputa política pré-eleitoral. No que consiste, então, o nosso relatório? Nós demonstramos, a partir de 2017, quando ocorrem as primeiras mudanças de portarias internas do INSS, até então já existiam descontos associativos, mas nunca tinha ocorrido problema. Desde a época do governo Fernando Henrique já existem descontos associativos para aposentados e aposentadas no âmbito do INSS, mas até 2017 não há nenhum registro de escândalo, não há nenhum registro de desconto indevido, sem autorização por parte de aposentados e aposentadas no nosso país. Algumas entidades, em especial a Conafer, já vinham tentando obter autorização para fazer descontos associativos e nunca tinham conseguido. Essas tentativas sempre eram negadas, porque havia uma interpretação por parte do INSS que esses descontos só poderiam ser feitos por entidades que atuavam exclusivamente na representação de aposentados e aposentadas. Após o afastamento da presidenta Dilma, após o golpe contra a presidenta Dilma, ocorre a primeira mudança importante. O INSS altera uma norma interna e permite que entidades, não exclusivamente de representação de aposentados e aposentadas, entidades que até então havia uma exigência do registro sindical, pudessem também pleitear junto ao INSS aquilo que a gente chama de ACT, que são, os acordos de cooperação técnica que permitem os descontos. Então, o ponto de partida desse escândalo é 2017, ainda no governo Temer. 2017 e 2018, já com essa mudança do INSS, a Conafer consegue, de forma precária, uma autorização, logo em seguida
ela é suspensa e nós chegamos então em 2018, o ano da eleição, chegamos em 2019, início do governo Bolsonaro, e a partir de 2019 então começam a ocorrer as grandes mudanças. A partir de 2019 se aprofundam mudanças internas, publicação de portarias, de decretos, que vão cada vez mais abrindo a possibilidade para que outras instituições e entidades pudessem fazer descontos de aposentados e aposentadas. Até que é publicado um decreto, assinado pelo Paulo Guedes, pelo Onyx Lorenzoni e pelo Jair Bolsonaro. Esse decreto disse o quê? Os descontos associativos podem ser firmados, os convênios, com entidades que, no seu estatuto, também, entre outras atividades, representem aposentados e aposentadas. Esta mudança foi que permitiu que entidades de toda ordem, clubes de seguro, associações que nunca tinham trabalhado com aposentados e aposentadas, pudessem passar a firmar os ACTs. Aí surgem as entidades fantasmas. Aí surge o grande volume de entidades que passam, então, a receber a autorização para fazer descontos associativos de aposentados e aposentadas. Só que havia um problema. Algumas dessas entidades tinham 3 associados, 4 associados, tinham autorização para descontos, mas não tinham associados. E neste momento, houve um grande vazamento de informações e o banco de dados dos aposentados e aposentadas do país passou então a ser utilizado de forma criminosa por estas entidades, que passaram a lançar de forma indiscriminada, sem autorização, descontos para milhões de aposentados e aposentadas que passaram a ser descontados sem que jamais tivessem autorizado, e na sua grande maioria por parte de entidades que ninguém sabia sequer aonde funcionavam, muitas delas não tinham sequer nenhum tipo de funcionamento. Neste período há uma outra mudança importante, assinada na época pelo Onyx Lorenzoni, que foi também estender a possibilidade dos descontos para pensionistas. Nesse momento havia aposentados e aposentadas, eles estenderam também para pensionistas. E a partir daí, então, nós vamos acompanhar uma escalada. Essa escalada, ela é acompanhada também por personagens que vão se sucedendo em funções importantes dentro do INSS, entre eles o ex-ministro Onyx Lorenzoni e principalmente José Carlos Oliveira, que era o superintendente do INSS em São Paulo, que vem para cá para a diretoria de benefícios, que depois vira presidente do INSS e no final do governo chega a ministro da Previdência, sucedendo o Onyx Lorenzoni. Portanto, nós vamos demonstrar ao longo do nosso relatório de que maneira este esquema funcionou. Vamos demonstrar também que 9 grupos se organizaram de forma estrutural num esquema de corrupção institucional e endêmica dentro da estrutura do Estado. Nós vamos descrever cada um destes 9 núcleos. O núcleo do careca do INSS, o núcleo da Conafer, o núcleo da CBPA. Nós vamos demonstrar, através de documentos e provas, cada um desses núcleos, quem eram as pessoas responsáveis, que entidades eles representavam, quem eram as pessoas envolvidas na operação fraudulenta, com quais servidores do INSS eles compartilharam a parceria criminosa, e vamos demonstrar também uma rede de entidades supostamente prestadoras de serviço que eram utilizadas por estas instituições para fazer a lavagem de dinheiro. E nós vamos observar de forma muito clara que este era um esquema que não teria como funcionar sem que existisse, em funções de comando dentro do INSS e do Ministério da Previdência, pessoas envolvidas
nestas organizações criminosas. Vamos também demonstrar que já a partir de 2019 começaram a surgir denúncias junto ao PROCON de São Paulo. No dia 11 de abril de 2019 foi instalado o Grupo de Trabalho do Ministério Público Federal. Muitas denúncias surgiram e houve de forma deliberada por parte do governo Bolsonaro um conjunto de ações para que estas denúncias nunca fossem investigadas. Não teve nenhuma operação, nenhuma ação por parte da CGU, da Polícia Federal. Chegaram ao ponto de acabar com determinadas estruturas que haviam dentro do INSS para impedir a fiscalização e impedir que estas denúncias tivessem consequência e que pudessem, de alguma forma, fechar a torneira desta farra que, nesse momento, já envolvia milhões de aposentados e aposentadas do país. É importante também a gente observar que 2022 é um ano em que mudanças muito significativas foram realizadas. Uma medida provisória publicada pelo Bolsonaro às vésperas da eleição estendeu a possibilidade de que o desconto associativo fosse ampliado e, mais do que isso, que surgiu aí a possibilidade do consignado do auxílio emergencial e do BPC, em setembro do ano da eleição, às vésperas da eleição, com valores, inclusive, muito acima do que eram praticados no mercado. E aí, neste momento, somente seis instituições financeiras tiveram o privilégio, a oportunidade de operar esse novo sistema de consignado. E vamos demonstrar também que ainda em 2022, já depois da eleição, Bolsonaro sanciona uma medida provisória e esta medida provisória acaba com a necessidade da revalidação das autorizações. Isto ocorre em dezembro de 2022, às vésperas do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Vocês vão observar que foram concedidos ACTs entre o Natal e o Ano Novo de 2022. Entre o Natal e o Ano Novo, em dezembro de 2022, já na transição, já com o Bolsonaro fugindo para os Estados Unidos, ainda foram concedidos ACTs. Quando inicia 2023, a estrutura do Estado brasileiro estava sem capacidade de fiscalização, os instrumentos que haviam para exigir revalidação e fiscalização haviam sido, todos eles, destruídos pelo governo, ainda alguns deles em dezembro de 2022, e parte dos servidores corruptos envolvidos no esquema criminoso permanecem dentro da máquina do Estado porque eram funcionários de carreira do INSS, que estavam em função de comando, função de responsabilidade, colocados lá de forma absolutamente com o objetivo de roubar. Estavam lá indicados pelo Onyx, pelo Zé Carlos Oliveira, com a supervisão do próprio Jair Bolsonaro. Se vocês observarem as orientações que vêm dos ministérios para subsidiar a elaboração das medidas provisórias assinadas pelo Bolsonaro, vocês vão ver que lá está detalhando, explicando para o Bolsonaro qual seria a consequência de cada medida provisória. Facilitar o acesso de entidades, dificultar, a fiscalização, fazer com que não houvesse mais a necessidade da revalidação das autorizações, que no início era de 1 ano, depois foi para 3 anos, e antes do Bolsonaro sair, ele acabou definitivamente. Portanto, nós vamos mostrar tudo isso no nosso relatório. Vamos mostrar também que há uma conexão direta entre este esquema criminoso e o movimento eleitoral que aconteceu no Brasil durante esse período. E nós vamos encontrar provas de que parte desse dinheiro roubado, tanto do INSS
como do esquema dos consignados, que naquela oportunidade fez com que houvesse um crescimento do chamado Bolso Master, Banco Master, que era o antigo Banco Master, e que também em 2021 passou a ter autorização para atuar como uma instituição financeira no governo Bolsonaro, quando Campos Neto era presidente do Banco Central. A mesma diretoria de benefícios do INSS, que operou esquemas dos ACTs, foi a diretoria que viabilizou que o Banco Master deixasse de ser o Banco Máxima e se tornasse o Banco Master. Há uma conexão direta entre o escândalo do INSS e o esquema do Bolso Master. E nós vamos mostrar que parte do dinheiro roubado foi parar na campanha do Onyx Lorenzoni, que era ministro da Previdência do Bolsonaro, e parte do dinheiro roubado foi parar na conta da campanha do Tarcísio, então candidato a governador de São Paulo, e também do próprio Jair Bolsonaro. Dinheiro depositado pelo Zetel, que nada mais é do que o braço direito do Porcaro, o cunhado do Porcaro. E tudo isso vocês vão poder analisar de forma absolutamente detalhada com o nosso relatório que está à disposição desde já para todos os senhores e para todas as senhoras. O nosso relatório está propondo indiciamento e encaminhamento à Polícia Federal para aprofundamento das investigações de 201 pessoas. Entre elas, 130 pessoas são agentes públicos e privados que estão sendo indiciados. Portanto, são 130 indiciamentos. E nós temos ainda 71 pessoas que nós estamos encaminhando para aprofundamento das investigações, pessoas físicas, e mais 62 pessoas físicas e 9 pessoas jurídicas. Portanto, essas 71 são pessoas físicas e jurídicas. Uma organização como essa, e nós repetimos isso durante toda a investigação, é impossível nós imaginarmos que uma organização que roubou bilhões de reais, que só conseguiu operar dentro da estrutura brasileira com a mudança de decretos, de leis, de medidas provisórias, que não teria como atuar dentro da estrutura do Estado brasileiro sem que nós tivéssemos em funções de comando pessoas integradas nessa organização, como ministros, como diretores de benefício do INSS. Esta organização não teria como atuar. Não há como uma organização com esta complexidade não ter uma hierarquia, não ter uma inteligência, não ter um comando unificado. E é por isso que nós estamos propondo o indiciamento do senhor Jair Messias Bolsonaro como chefe dessa organização criminosa. Jair Bolsonaro é o cérebro dessa organização criminosa. E nós vamos propor o indiciamento dele por organização criminosa. Vamos propor por improbidade administrativa e também por furto qualificado de idosos. Nós não temos dúvida, a partir de tudo aquilo que foi investigado, que essa organização criminosa tem um comando centralizado, que sabia de tudo o que aconteceu. E sem a participação desse comando, esse roubo bilionário de aposentados e aposentadas jamais teria sido possível. Jair Messias Bolsonaro é o chefe do esquema criminoso que roubou milhões de aposentados e aposentadas. Jair Messias Bolsonaro é o chefe do esquema criminoso que roubou bilhões de reais dos aposentados e aposentadas. Dinheiro roubado pelo governo Bolsonaro e devolvido para os aposentados e aposentadas pelo governo do presidente Lula. Nós já temos mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas que foram roubados no governo Bolsonaro e que nós já devolvemos o dinheiro, e é um compromisso do nosso governo que todas as pessoas que foram lesadas, que foram roubadas por esse esquema criminoso, possam ter o seu direito de serem ressarcidas. Vamos apresentar ainda 9 proposições legislativas que têm por objetivo corrigir o nosso diploma legal,
com várias iniciativas importantes, mas todas elas com um único objetivo: proteger os aposentados, proteger as aposentadas, proteger os pensionistas, os beneficiários do BPC e impedir que práticas abusivas como essa possam voltar a acontecer. Nós sabemos que coisas importantes já aconteceram, como, por exemplo, o fim dos descontos associativos. Nós sabemos que muitas medidas já foram adotadas, mas nós estamos propondo 9 projetos que têm por objetivo aperfeiçoar a legislação e criar para o Estado brasileiro mecanismos mais efetivos e mais eficientes de controle, fiscalização e proteção dos aposentados, das aposentadas e dos pensionistas em todo o Brasil. Em linhas gerais, esse é o nosso relatório. Nós vamos apresentar este relatório para o presidente da comissão. Vamos apresentar este relatório no plenário, como relatório da maioria. E há uma praxe no parlamento. E vocês assistiram ontem no julgamento do STF. Esta é uma praxe muito comum, não só no parlamento, mas no Poder Judiciário também. Sempre que é apresentado um relatório e ele não tem voto de maioria, ele é rejeitado, o presidente de uma comissão, é assim que funciona na Câmara, é assim que funciona no Senado, é assim que funcionou toda a vida em CPIs mistas, o presidente ele vai ter que designar um outro relator, o relator da maioria. E este relator, que será um de nós, 20 e poucos parlamentares que apoiam esse relatório, vai apresentar este relatório. E nós achamos que será uma irresponsabilidade do presidente e do relator se eles não permitirem que esta CPI tenha um relatório, como resultado do trabalho que aqui foi realizado. Portanto, nós queremos o apoio da sociedade brasileira para que ainda no dia de hoje, no momento em que a votação acontecer, o presidente nos permita cumprir um rito que é uma praxe do parlamento e que ele possa designar um outro relator no momento em que for rejeitado o relatório apresentado pelo Alfredo Gaspar, que é um relatório da maioria, e que esse relatório possa ser levado a voto e que ele possa significar o resultado, está aqui ele, do esforço de meses de parlamentares, de técnicos, de profissionais, de assessores, que trabalharam muito para que a gente possa ter um resultado desse trabalho. Então nós queremos votar esse relatório. Não queremos que essa CPI acabe em pizza. Não queremos que ninguém seja blindado. Não queremos que ninguém seja protegido. E por isso nós estamos apresentando esse relatório e vamos levar ele para análise e para aprovação no plenário da comissão. O senador Randolfo está por aqui? Estou aqui. Deputado, tem algum nome coincidente entre o Alfredo e o relatório de vocês? Tem muitos nomes coincidentes. Muitos nomes coincidentes, né? Todos aqueles nomes que têm envolvimento nas investigações e que nós detectamos e conseguimos individualizar condutas, aonde são demonstradas participações de responsabilidade individuais, seja na fraude do INSS, seja dos descontos associativos ou nos esquemas do consignado, esses nomes estão incluídos aqui dentro do nosso relatório. Nós não estamos aqui blindando ninguém. O que nós não estamos fazendo é incluir no relatório pessoas que nós não temos prova, documentos, que ao longo de todo o período da investigação nunca apareceu nada que vinculasse estas pessoas às fraudes do INSS ou dos descontos associativos. Nós indiciamos, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, mas não dissemos simplesmente porque ele é o Flávio Bolsonaro, mas pelas relações diretas do seu escritório de advocacia com a Voga, que é a empresa do contador do Careca e que tem na irmã do dono da Voga, a administradora do escritório do Flávio Bolsonaro, que tem movimentações atípicas, inclusive a compra de uma casa no Lago Sul, paga com dinheiro e que evidentemente faz com que nós tenhamos indícios suficientes para também indiciar o Flávio Bolsonaro
pelo crime de lavagem de dinheiro e por outros crimes que estão caracterizados no detalhamento da sua conduta criminosa. Não há ninguém indiciado por nós, aonde não haja um detalhamento e uma demonstração categórica dos crimes que foram cometidos e que foram por nós investigados e comprovados durante esses meses de trabalho aqui na CPMI. Bem. Zé Tevo está presente? Com certeza. É um dos primeiros nomes. Zé Tevo. Inclusive o nome do senhor Zé Tevo consta no nosso relatório e não consta no outro relatório. É uma ausência. Aliás, uma das coisas que nós lamentamos, foi bom você ter provocado sobre isso, são as ausências no outro relatório. Nós perguntamos por que o nome do senhor Onyx Lorenzoni foi ministro da Previdência do governo anterior, teve conhecimento do esquema, teve contribuição de campanha, teve contribuição financeira para a sua campanha, porque o nome do senhor Onyx não está incluso. Nos chama a nossa atenção porque o nome do senhor Zetel, nome do senhor Vorcaro, não está incluso entre os indiciamentos. Informa que o senhor Vorcaro está incluso. Mas o senhor Zetel nos chama a atenção a ausência do nome dele entre o indiciamento. O senhor Zetel é indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes aqui que são citados. E esses crimes que estão colocando contra o ex-presidente Bolsonaro e o próprio Bolsonaro? Organização, senhor Jair Messias Bolsonaro. Aqui, ó. Chefe. Aqui, ó. Separado. O senhor Jair Messias Bolsonaro, tudo que o deputado Pimenta aqui relata, que o líder Pimenta relata, toda a estrutura criminosa montada no âmbito do INSS teve inauguração antes do governo Bolsonaro, mas se consolidou durante o governo Bolsonaro. Foi no ano de 2019 que entrou no sistema do INSS, com aval do ministro da Previdência e com aval do próprio ministro da Economia, do senhor Paulo Guedes, naquele período. Foi nesse período que entrou a AMBEC, foi nesse período que entrou a Conafer e todas as entidades fraudulentas do INSS que são responsáveis pela fraude, são responsáveis por roubar dos aposentados mais de 3,2 bilhões de reais. 3,2 bilhões de reais que começou a ser roubado no governo anterior e que está sendo ressarcidos aos aposentados durante o governo do presidente Lula. Nós encontramos em vários depoimentos na CPMI e nos documentos que são do conhecimento da CPMI que várias autoridades do governo de Jair Bolsonaro tinham conhecimento disso. Aliás, é de conhecimento de todos vocês que em novembro de 2020, o próprio Ministério da Justiça foi alertado da existência de um esquema criminoso de operações atípicas ocorrendo no âmbito do INSS. Ficou patenteado aqui, inclusive, depoimentos que a própria CGU do governo anterior tinha essas informações e não atuou. Todas as informações chegaram aos ministros do governo anterior e chegaram ao próprio presidente da República e nenhuma providência naquele período foi tomada. Então, no caso do senhor Jair Messias Bolsonaro, a tipificação é de furto qualificado contra idoso, organização criminosa e improbidade administrativa. É isso, gente. Mais perguntas, gente? Muito obrigado. Obrigada. Na verdade, entender, porque o senhor falou da possibilidade do presidente não indicar um outro relator, mas tem que falar dessa possibilidade. Como é que... Nós queremos que... Mas pode ter algum outro desfecho fora da CPMI? O procedimento comum em comissões parlamentares, em comissões provisórias ou em comissões permanentes, é ser votado um relatório. Se esse relatório é derrotado, a tendência, e isso está previsto no regimento, é ser designado um relator do vencido. Quem é o relator do vencido que é designado? E isso está presente no regimento comum do Congresso Nacional e no regimento do Senado. É alguém, ou aquele parlamentar que leu o relatório alternativo,
ou então algum membro da maioria. A tendência e o procedimento é esse. Nós iremos fazer uma questão de ordem para que esse procedimento regimental, que está amparado no regimento, seja seguido pelo presidente. Obrigado. Bom? Obrigada, gente. Muito bem, muito bem.